Olá, mi pueblo. Vamos estudar Experimente já a magia da Mike para sobre eletrocardiograma. Para você lembrar de eletrocardiograma, você tem que lembrar da fisiopatologia. Olha lá para cantinho da saudade e ver, meu Deus, o que eu fiz aqui, gente. E lembre do Guyton, tá? O Guyton, ele fala que o músculo cardíaco, ele é um músculo estriado, igual o esquelético. Só que diferente em alguns aspectos, mas ele é estriado, tá? O que é estriado? Ah, ele tem estrias. Olha, que interessante, lógico, né? Ele tem estrias. Porém, deixa eu ver se tá gravando esse trem. Sumiu o negócio aqui, gente. Ah, tá gravando. Não, peraí. Eita, nós. Aqui, voltando. O músculo estriado, ele vai... Cadê a canetinha, gente? Pera aí, gente, pera um pouquinho. Pronto, eita. Aí. A questão do músculo estriado é porque ele tem esses formatos assim, que é a miosina, actina, papapá, ppp, né? Lembrando que você tem, dentro esses músculos, vão passar correntes elétricas. Para quê? Que são impulsos elétricos, certo? E esses impulsos elétricos, eles vão mudar os polos positivos e negativos de dentro e fora de dentro da célula para contrair o coração. Então, impulso elétrico é para despolarizar e contrair o coração. Nós vamos ver daqui a pouco o que é esse processo. Então, antes de saber disso, você tem que saber o tamanho grande, a coisa grande, que é o conteúdo maiorzão, que é o coração. Ele é como um sincítio, tá? Ele age como um sincítio, que é uma porção que trabalha tudo junto. É um monte de célula que trabalha tudo ao mesmo tempo, tá? Só que com alguns atrasos para dar tempo de outras descansarem. Mas, por exemplo, o átrio bate quase que instantaneamente. Então é um sincítio, tá? Outra coisa, entre uma célula e outra tem um negócio chamado discos intercalares. Discos intercalares é para o impulso elétrico passar. Lembra, impulso elétrico é mesmo que despolarização, é mesmo que contração. Lembre? Então tá. Então, quanto mais discos intercalares que deixam o impulso elétrico passar através das uniões gap, ele deixa passar o impulso elétrico de uma célula a outra célula, de uma membrana a outra membrana, de uma membrana a outra membrana, vai passando os discos através dos discos intercalares, e dentro dos discos intercalares a união gap vai passando esses impulsos elétricos, tá? O que acontece? Esses impulsos intercalares, eles vão passando. Então, quanto mais discos intercalares tiver o músculo, mais rápido ele é. Lembre-se, guarde isso. Quanto mais discos intercalares, mais rápido é ou o músculo ou também as células especializadas em condução elétrica, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quanto mais discos intercalares, mais rápido ele é, tá? Então, lembre-se disso, porque vai passar mais impulso. Impulso é a mesma coisa que despolarização, é a mesma coisa que contração. Então, lembrando, a contração, ela acontece de uma forma assim, é chato isso aqui e tal, mas tem que lembrar porque isso é o princípio básico do eletrocardiograma. Então, para saber o eletrocardiograma, tem que ir lá no cantinho da saudade e ver como é que é o sistema. Olha só, o coração, ele é um músculo, e o músculo, ele tem de estar em repouso. Ou seja, para estar em repouso, o músculo ele tem que ter dois polos. O que é dois polos? Ah, acabaram com o meu negócio aqui, gente. Tava aparecendo de novo isso aqui, gente.
Acabou o negócio aqui. Aqui, ó. 2 polos. Os polos, eles podem fazer assim. O polo de dentro da célula, tá aqui a membrana, tá? Um lado da polo é lado, tá? Polo, lado, polo fora, polo dentro, tá? Só que são polos elétricos, tem eletricidade lá de dentro e lá de fora da célula, tá? Eletricidade. O lado de dentro da célula, para ela estar em repouso, tende a estar negativa. Mesmo com íons. Como que ele faz essa eletricidade? Através de íons, substâncias, tá? Entre elas, lembre-se disso, ó, sódio, cálcio, potássio, potássio e cloro, que é negativo, tá? Então você lembre-se, para regular isso, você vai lembrar de o sódio, ele vai estar mais do lado de fora da célula e o potássio mais do lado de dentro da célula, mesmo sendo positivo, ele está aqui dentro no meio negativo. E o cloro também está... Não, o cloro está lá dentro, está lá fora também. E tem um pouquinho aqui dentro, mas tem mais lá fora também, tá? Mais lá fora. Mas o lado de fora da célula é sempre mais positivo, tá? E o lado de dentro da célula é negativo quando está em repouso, tá? Lado de fora é mais positivo porque tem muito sódio. É o íon mais abundante do meio extracelular, é o sódio. Então o sódio deixa tudo positivão aqui dentro. O corpo em repouso, o músculo em repouso, tende a ficar negativo com potássio mais lá de dentro. Quando o músculo quer contrair, ele precisa mudar os polos e acabar o lado negativo. Por que ele precisa acabar o lado negativo? Porque o lado de dentro da célula tem que estar positivo para contrair. Não se contrai um músculo com lado negativo. Não se contrai um músculo com lado negativo. Então, vamos pôr aqui um verde aqui, ó. O músculo para contrair, por um bíceps aqui, fazendo contração, né? Para ele contrair, ele precisa ficar positivo do lado de dentro. Então, ele precisa ficar positivo. Ficando positivo, o que ele vai fazer? Ele vai acabar com o polo negativo. Então, esses dois polos, polo elétrico positivo e o polo elétrico negativo, vai ficar um só. Vai ficar positivo do lado de fora e positivo do lado de dentro, tá? Então vai acabar o polo, vai ficar despolarizado, tá? Vai ficar tudo despolarizado, cheio de positividade aqui dentro, cheio de positivo, e aí isso vai contrair o músculo, ok? Porque abre um processo lá dentro da célula que libera cálcio. E aí o cálcio que entra em ação para contrair. Tudo isso é para liberar o tal do cálcio, tá? De dentro da célula e o cálcio contrair. Então todo esse processo de potencial de ação é para liberar o cálcio, ok? O cálcio, ele é o principal, ele é o rei da contração no músculo, tá? E no neurônio é o sódio, mas o neurônio lá é o sódio e tal, mas o cálcio, ele é o cara lá nessa parte, tá?
E aí, não, esquece esse negócio de neurônio, é outra coisa aí, tem nada a ver. Ó, gente, então, lembrando disso, tá, vamos lá para o próximo. Aqui, olha, um exemplo, né? Um exemplo está aqui. O músculo, ele tem essa parte do potencial de ação dele, tá? Rapaz, os caras tiram minha caminhonetinha toda vez aqui, cara. Ó, o músculo está lá, ó, negativinho, negativinho, em repouso, repouso de boa, tranquilo, polarizado, né? Tem um polo aqui, ó, polo negativo. Entra o músculo, tem que contrair, músculo coração principalmente, em nome de Jesus, amém. Né? Tem que contrair. Então ele faz o seguinte, ele abre canais de rápido de sódio. Entre uma célula e outra tem esses portais, né? Porque ó, tem a porta e tem os portais. Lado de dentro sempre negativo, lado de fora sempre positivo. Quando ele precisa contrair, ele abre para entrar quem? Bom, se tem muito aqui de dentro, rapaz, abriu lá, que tá muito cheio, vou para lá, pá, entra todo mundo aqui dentro. Porque abriu as comportas, tá? E começou o espetáculo. Entrou o sódio dentro da célula. O sódio encontra com o potássio, tá? Que também é positivo. Entra muito sódio e já tem potássio, a célula deixa de ser negativa e despolariza, tá? Isso é despolarização. Abriu canais rápidos de sódio, tá? Rápidos de sódio. O sódio viu que estava negativo, entrou tudo de uma vez, chocou com o potássio que já estava lá, positivão, e a célula do lado de dentro ficou positiva, tá? E nisso, ó, subiu até 20 milivolts, ó, pá, até aqui em cima, subiu. O músculo contraiu, tranquilo lá, contraiu, pá, contraiu, porque liberou cálcio, a gente vai ver. Quando aqui o processo ele precisa contrair, quando um positivo com positivo ele encontra o outro, eles se repelem. Então começou a se repelir aqui o sódio e o potássio. Como tem menos potássio lá de fora, o potássio vazou, abriu os canais rápidos de potássio, pá, abriu. E entrou também os canais de cloro, né? Abriu os canais de cloro, o cloro tinha do lado de fora, entrou pro lado de dentro. Só que o cloro, ele é negativo. Já perdeu um pouquinho de positividade do cálcio, do potássio, que foi embora. Ó, potássio positivo. E além disso, entrou sódio, cloro, né? E isso ficou um pouquinho negativo, porque agora só tem o sódio lá dentro. Então ficou um pouquinho negativo. Isso chamado de repolarização inicial. Porém, o corpo não pode repolarizar agora. Então, eles abrem os canais de sódio com cálcio agora, tá? Só que esses canais, eles são lentos. Então, sendo lentos, eles vão trabalhar aqui para entrar sódio e cálcio aqui dentro. Só que é lento. Canais L, lento, tá? Isso vai devagarzinho, isso tem um meseta para não dar aquela... permanece o músculo contraído com a entrada de cálcio, só que não tanto, né? De uma maneira ali, só por um período para dar tempo, tal. E aí entrou. Nisso, o cálcio ele diminui a permeabilidade do potássio. Não saiu potássio também, além de entrar cálcio.
diminuiu a saída do potássio, que estava saindo, lembra, por causa do sódio. Ele achou um absurdo o sódio entrar aqui dentro, eu vou vazar. Só que quando o cálcio entrou, o potássio pensa, esse aqui é meu amigo, né? Então, diminui bastante a saída de potássio. E o potássio aí não fica tão negativo e para isso aqui, né? E começa a ficar positivo por um tempo, porque o potássio sai menos e o cálcio que é amigo do potássio e é positivo, fica aqui, tá? E o que acontece? O que acontece com o canal de sódio rápido? Ele fecha e o canal de sódio lento entra. Além de entrar sódio, ele entra com cálcio e aí. É isso, entendeu? Aí fica o mesita. Nisso, acontece a repolarização rápida, né? Por quê? Porque se fecha os canais de cálcio e se abre novamente, aumenta a permeabilidade do canal de potássio. E o potássio sai mais ainda, continua saindo. Ele não aceita ficar lá dentro, ele continua saindo. Então, vaza potássio e para de entrar cálcio, tá? E isso cai totalmente e volta a se tornar positivo, repolariza. Lado de dentro negativo e lado de fora positivo. Volta a se tornar negativo, tá? Desculpa. Lado de dentro negativo e lado de fora positivo. E aí se torna repolarizado. E aí depois, para voltar sumir aquele muito despolarizado, ele usa a bomba de sódio e potássio para voltar o potássio para dentro, para sair o sódio para fora. E aí voltar para os seus habitats naturais e ficar negativo, positivo de novo. Porém, é muito rápido e volta de novo a entrar sódio, volta a entrar, sair potássio, e aí volta de novo a despolarização e assim vai por toda a nossa vida. Ok, pessoal? Então, por que essas coisas acontecem? Para mexer no cálcio. Porém, até aí você tem que guardar isso que eu vou falar para você. Existe um período em que não se pode chegar... Por que isso acontece? Isso acontece porque recebe um estímulo elétrico e aí esse estímulo faz com que abra os canais e essa canalização aberta aí, essa troca aí, ela é por causa de impulsos, tá? O impulso ele não chega até um determinado momento, porque cadê esse negócio? Meu Deus. Ó, o que acontece? O que eu fiz aqui, minha gente? Puxa vida, tá difícil esse negócio aqui. Aqui, ó. Esse período é o período que não pode receber mais impulsos elétricos, tá? Os impulsos elétricos, eles não podem receber, tá vendo o vermelhinho? Não vou mais mexer nessas canetinhas. O vermelhinho, ele é uma parte que não pode chegar um impulso nervoso. Por quê? Porque o sódio está inativado. Lembra que eu falei que os canais de sódio estão inativados, os rápidos, e só os lentos com cálcio que estão ativados. Então não pode chegar mais um novo estímulo ali e pedir para despolarizar de novo. Acontece que quando se sai, para de entrar cálcio, e aqui cai cálcio e começa a entrar o canal de potássio, aí sim, começa a abrir o canal de potássio, sair todo mundo, aí sim pode chegar um novo estímulo e repolarizar lá, certo? Então, o canal de potássio, a relativa, né, o canal relativo, ele vai se tornar uma extrasístole e pode chegar a um impulso nervoso e despolarizar isso novamente. Isso é o período refratário relativo, ok? Tudo isso acontece
para abrir canais de cálcio, tá? Aqui na membrana. Vai fazendo toda essa despolarização para quê? Para abrir os canais de cálcio. E os canais de cálcio, eles vão fazer um papel muito importante. Porque lembra que a actina, ela é formada por uma cordinha e umas bolinhas aí, que são chamadas de troponina e tropomiosina, tá? E aí, elas são... E essas bolinhas aí. Na actina, ela tem um negócio chamado ponto ativo, tá? E esse ponto ativo, ele não pode estar descoberto, porque tem essa cobrinha aí, ó, embaixo, vermelhinha, ela ama o ponto ativo. Quando ela vê o ponto ativo descoberto, ela bate a cabeça ali e vai começar a contração. Então ele está sempre em repouso, está descoberto. Aí quando entra o cálcio, começa aquele processo de despolarização para liberar o cálcio. O cálcio vai lá no retículo entra cálcio dentro da célula, vai lá no retículo sarcoplasmático, puxa mais cálcio. O cálcio vai na troponina C, gruda na troponina C, a troponina C puxa a troponina T e I e inativa essa cordinha, ela vai sair que é a tropomiosina, ela vai destampar o ponto ativo. Ponto ativo vai lá ser destampado, vai bater a cabeça da miosina, vai puxar com a TP, certo? E vai começar a contração. Bate, solta e bate e solta. Tudo isso é para contrair, ok? Então, olha só. Aqui, lembrando, tal, não, isso aqui não tem importância. E vamos para outro vídeo bem rapidinho para darmos continuação. Agora nós vamos entrar dentro do eletrocardiograma. Não, ainda agora por meio da processo de despolarização e contração, tá? Mas lembre-se, essa sequência, lembre-se dessa sequência, tá? Ó, impulso elétrico, despolarização, tá? A despolarização fez com que contrai o músculo por meio do cálcio, tá? Então, despolarizou, mais impulso elétrico. Mais impulso elétrico, mais sai cálcio e mais contrai. Mais despolariza, mais impulso elétrico, mais cálcio saindo e mais contrai. Entendeu? Porque puxa miosina, actina, papapá, ppp, tá? Beleza? Lembre-se disso. Vamos para um próximo vídeo.